Pode deixar que eu não vou dar aula de música, nem tocar. Mas eu, eu quis começar tocando um pouquinho, porque, olha só que coisa, eu decidi aprender a tocar música quando eu fazia doutorado. É uma estratégia nossa para fugir daquilo que é muito difícil. É claro que a música pode ajudar bastante a gente colocar em prática projetos difíceis, né? Mas é muito comum, eu vejo que aconteceu isso com muitos amigos, de no momento que você tem que fazer uma atividade acadêmica intensa, profunda, você encontra várias outras coisas muito mais interessantes para fazer. Conheci até uma pessoa que quis construir uma casa ao longo da sua pós-graduação. E tem razões para isso acontecer. Realizar um projeto acadêmico é algo assim que tira a gente do nosso estado normal. Realmente é bastante complicado. E ainda mais quando você pensa que tem muitos itens para você considerar para você fazer um projeto de pesquisa. Você tem que levar em consideração a aceitação ética do seu projeto, as normas, a estrutura, a linguagem que você vai usar, no caso, a linguagem formal, a linguagem erudita, linguagem científica, e além de tudo, o seu projeto, o seu trabalho acadêmico, ele tem que ser inovador. Então, olha só, quanta coisa. Dessas 5 que eu mencionei, eu, Oswaldo, colocaria como a primeira a tratar a estrutura. A segunda, que seja um trabalho autêntico. A terceira, que esteja de acordo com o comitê ético que vai avaliar. A quarta, as normas. A quinta, a linguagem. Mas eu acho que cada um colocaria esses itens em prioridade, ordem de prioridade diferentes, imagino eu, né? Mas quem concordar comigo que a estrutura deve ser o primeiro, vai encontrar em pesquisas, né, pela internet, as partes que tem que ter o seu projeto de pesquisa. Tem que ter uma capa, tem que ter introdução, objetivos, o material que foi usado, cronograma, referências. Isso é um ponto de partida. E aí parece que, encontrado isso, ok, é só sentar e fazer o projeto de pesquisa. Esse vídeo é, é para aquelas pessoas que se depararam com esse desafio do projeto de pesquisa e perceberam que não é somente seguir a estrutura de um projeto de pesquisa que você consegue começar a fazer o seu projeto de pesquisa. Outras coisas, na minha opinião, vêm antes. E eu digo isso por experiência própria, né? Passei por isso. Quando eu me deparei com essa estrutura, não foi assim que eu consegui fazer um trabalho acadêmico. E por isso, hoje eu vou apresentar aqui preparações estratégicas que podem favorecer o trabalho acadêmico, no caso aqui um projeto de pesquisa. Como começar um projeto de pesquisa, entendendo que não basta você ter estrutura, você senta e começa a fazer esse projeto. Não é assim que funciona. Comigo não foi assim. Alguns itens precisam ser levados em consideração para você começar efetivamente a realizar o seu trabalho. Motivação, o método que você vai usar, o quanto você se equilibra e a sua disposição para continuar esse trabalho, que, como vocês vão perceber, demanda um tempo. Não é algo que você resolve num final de semana. E quem tenta fazer assim acaba se chateando com o resultado. Tentar fazer um projeto de pesquisa em uma semana, no final de semana, ou até que seja 15 dias, pouco tempo, você acaba tendo que apelar para coisas que vão te complicar depois, como, por exemplo, copiar trechos para conseguir logo dar um volume para o seu trabalho. E é claro que tem pessoas que funcionam de improviso, né? Acredito que tenha mesmo. Mas aqui fica algumas dicas que foram importantes para mim, para as pessoas que querem se organizar um pouco mais e não se arriscar a fazer tudo de última hora.
Essa representação aí, esse GIF, é, tem relação com o que eu estava falando de fazer as coisas de improviso. Muitas coisas dão certo de improviso, inclusive um projeto acadêmico. O projeto acadêmico, ele envolve uma parte de criatividade e uma parte de trabalho árduo, contínuo, de pesquisa, de levantamento de informações, mas ele não é somente improviso. Se você acha que você é uma pessoa muito inteligente, já tem informações suficientes para fazer um projeto de pesquisa, você vai sentar e fazer, talvez se fosse uma música e você fosse um músico muito treinado, daria certo. Mas um projeto de pesquisa é um pouco diferente. Bom, a motivação pode ser um alimento para você ao longo de todo o processo. Muitas pessoas têm que fazer um projeto de pesquisa para cumprir uma formação. A pessoa nem pensou em fazer um projeto de pesquisa, mas aí olhou lá na grade curricular e viu que tinha que fazer um projeto de pesquisa. Nesse caso, a motivação é muito pequena. Mas no caso de você ter uma motivação mais profunda, mais apaixonada, lembrar dessa motivação ao longo do processo vai dar forças para você. Aí você pensa assim, olha, eu estou numa situação aqui que eu tenho tantas ideias, eu acredito que eu tenho tanto potencial, poderia fazer um trabalho acadêmico tão interessante. E aí você fica pensando quais seriam os resultados desse trabalho acadêmico. Pô, isso sim é uma excelente motivação, você pensar como que você vai ficar depois desse trabalho. Todo o ganho que você vai ter enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pesquisador, essa é uma motivação forte, sabe? Imaginar a diferença de você agora e a diferença, comparando então a diferença de você antes e depois, essa é uma motivação forte, na minha opinião. Disposição. Às vezes a gente tem alguma empolgação inicial e fala, não, vai dar certo, mas aí no dia a dia você percebe que você precisa de uma disposição contínua. E mais uma vez, cada pessoa vai ter uma receita para isso, para cada pessoa vai dar certo alguma estratégia de disposição. Eu conheço muitas pessoas, no meu caso também, o que ajuda a disposição é você ter alguns cuidados em como você vai dormir, como você está dormindo, ter um cuidado com o seu sono, dedicar um número de horas razoáveis, né, dentro do seu metabolismo para você descansar, alimentos que ajudem você a ter disposição, tem alimentos que tiram a nossa disposição. Para alguns, atividade física também dá essa disposição, porque, como eu disse, é um trabalho de médio e longo prazo. Não é algo que você tem aquela disposição inicial, você consegue fazer. Você tem que pensar uma estratégia de como continuar tendo disposição. Na minha opinião, como eu disse antes, se você tem clara a sua motivação, quando você acorda, você tem que lembrar dela. Falar, poxa, o como eu vou ficar depois é um motivo para eu levantar dessa cama, mesmo com frio, mesmo com sono, e ir lá dar uma lavada no rosto, escolher alimentos que vão deixar você disposto. Uma coisa importante é o seguinte, você está lá fazendo o seu trabalho, deu sono, será que vai adiantar você ficar brigando com o sono? Você não pode brigar com você. Então, se você está fazendo uma atividade acadêmica, no caso, projeto de pesquisa, você ficou com sono, é melhor você ir dormir. E aí você pensa por que você está tendo sono. Mas fazer ao mesmo tempo uma atividade acadêmica e estar com sono ao mesmo tempo, são coisas que não combinam. Tem gente que acaba apelando, usando muito café, até remédios, né, para ficar acordado. Eu não recomendo, porque, como eu disse, é a médio e longo prazo. Imagina a médio e longo prazo você ingerindo substâncias que alteram muito o seu metabolismo. Pode fazer mal. O próximo item, equilíbrio. A atividade acadêmica, ela não é espontânea em nós. Ela precisa de uma série de fatores que levam em consideração a nossa disposição natural. E olha só, esse GIF aí. A pessoa está num escritório, tá lá chorando. O escritório,
a cadeira de estudo é um lugar não natural. O que é natural para a gente é caminhar, usar o corpo, né? Agora você fica parado numa posição várias horas por dia, lendo, né, letras pequenas. A médio e longo prazo isso traz resultados nocivos para a gente. A gente tem dor no corpo, a gente tem indisposição, e se você não consegue manter o ritmo ao longo dos dias, você fica frustrado. Não é novidade para ninguém que as pessoas que realizam atividades acadêmicas, algumas delas não conseguem. Elas ficam frustradas, elas ficam chateadas, algumas desistem no meio do caminho, porque manter esse equilíbrio é difícil. Cada um vai ter a sua estratégia de fazer isso. Na parte que eu falei da disposição, eu falei com os cuidados com o corpo. Para você manter essa atividade a médio e longo prazo, você tem que traçar uma estratégia de equilíbrio que, na minha opinião, tem mais a ver com os pontos que você tem que ir vencendo. No caso, o seu cronograma de trabalho. Você tem que buscar uma certa regularidade de trabalho para você se manter equilibrado. Se você trabalha muito em poucos dias e depois você esquece, vai lá passear e tudo, pode ser que isso dê uma quebra. Para muitas pessoas funciona. Você trabalhar muito, ficar alguns dias sem trabalhar, depois voltar a trabalhar. Para mim não funciona assim. Para eu não perder o ritmo, eu tenho que continuar gradativamente aquilo que eu estou fazendo, para eu me manter equilibrado. Porque se eu abandono o ritmo de trabalho, eu tenho muita dificuldade em retornar ao ritmo de trabalho. O que não significa que nós não devemos fazer pausas para descansar. Sim, devemos. Devemos fazer pausas para descansar, devemos relaxar, devemos ouvir música. Ficar só trabalhando, só concentrado no projeto de pesquisa não é a receita também para dar certo. É a receita, no meu caso, para dar errado. Se você exagera nesse empenho, também você não vai conseguir. Então, o que nós estamos aqui refletindo? Que nem muito para um lado, nem muito para o outro, mas que o máximo possível você não perca os prazos, você não perca as metas que você mesmo colocou. E que essas metas não sejam metas megalomaníacas. Não queira começar resolvendo tudo. Vai aos poucos. Conforme você estiver progredindo, você vai aumentando os graus de exigência com você mesmo. Mas enquanto você não começou, tenha um grau de exigência modesto. Comece com pouco. Não queira resolver tudo de uma vez. E o método de trabalho. Aí nesse GIF a gente está vendo uma pessoa super organizada. Tão organizada que só fica organizando. Né? O seu método de trabalho não precisa ser neurótico e não precisa seguir também uma regra. Encontre o seu método de trabalho, mas tenha essa preocupação com o seu método. Você não precisa seguir um método geral, convencional de todas as pessoas, mas seria muito bom você seguir o seu próprio método. Afinal de contas, cada cérebro funciona de uma maneira, e isso eu estou falando não é o que eu acho, não. Tem pesquisadores que mostram que cada pessoa tem uma metodologia de funcionamento, inclusive mental. Né? Então, encontre o seu método. Tá, falei tudo isso, mas você tem que realizar um trabalho acadêmico, você tem que realizar um projeto de pesquisa e ainda não veio uma ideia. E será que tem uma resposta de como nós termos ideias para os trabalhos acadêmicos? Olha, eu não sei se a resposta que eu vou dar é uma ideia, desculpa, é uma resposta geral, mas é uma resposta que eu vejo funcionando comigo e vejo funcionando com todo mundo que coloca essa resposta em prática, que é realizar fichamentos. Um primeiro fechamento que você pode realizar, o que é um... Bom, antes de mais nada, o que é um fichamento? Um fichamento é você ler um texto, fazer anotações, copiar trechos desse texto que você está lendo, e qual o objetivo do fichamento? Você não precisar ler o texto inteirinho de novo. Se você tem um resumo bem feito,
com comentários do que você entendeu, com trechos importantes do material que você está lendo, esse material vai ficar menor do que o livro todo, concorda? Então, exercite sua capacidade de síntese e faça um fichamento compacto para você não precisar ler textos grandes muitas vezes. Se você fizer um bom fichamento, você não precisará ler o texto novamente. E fazendo o fichamento, você vai ter muitas ideias do que fazer. Se você tem que fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, minha primeira sugestão de fichamento para você é leia um projeto de pesquisa na sua área. Faça um resumo. Veja as partes principais. Veja ideias que você pode usar. Não copiar, mas se inspirar para poder fazer o seu próprio projeto de pesquisa. E os outros textos que você lê, vai fazendo fichamentos. Através desses fichamentos, muitas ideias virão. Pode acreditar. Aí, depois disso, você pode sentar e ir preenchendo os itens da estrutura do projeto de pesquisa. Mas antes, vai ficar muito artificial. Você sentar sem uma ideia, você sentar sem leituras e começar a fazer o seu projeto de pesquisa, certo? Essas são as minhas dicas. E eu concluo com a dica que eu considero que é uma das principais dicas, que é comece. Comece com uma linha, com uma palavra, mas comece. Esse GIF aí está representando o como nós somos engolidos pela procrastinação. Como o adiar para amanhã, o adiar para mais tarde, vai fazendo com que a gente não saia do lugar. Então, comece. Uma linha já é um começo. De uma linha para sair um parágrafo, é mais fácil. De um parágrafo para sair uma lauda, é mais fácil do que você ter que começar do zero. Então comece com um pouquinho, esse pouquinho vai ser o estímulo para você ir continuando o seu trabalho. E como eu espero ter deixado claro aqui, é muito difícil para todos nós. Vocês não estão sozinhos nesse desafio. E por isso foi necessário um vídeo específico para o antes de começar o projeto de pesquisa. Porque quando a gente tenta começar de uma vez, é difícil. Para algumas pessoas de improviso acaba dando certo, mas para muitos não. Espero tê-los ajudado. Até a próxima e até mais.